E aí vem a migração de carreira, já depois vem juventude, os títulos e tudo mais, mas depois você entra para a função de treinador. Como é que é essa transição de sair de dentro do campo para ser treinador? Tem alguma história de você de ter visto algum jogador fazendo alguma coisa e você fala assim, cara, agora eu compreendo outros treinadores que passaram pela minha carreira, que agora eu tô entendendo o que o treinador pensa quando tá do lado de fora. Na verdade, quando eu encerrei carreira, quando eu fui para o Juventude, eu já estava me preparando para encerrar a carreira. Eu já estava com 35 anos, para 36, Uhum. alguma coisa assim, se eu não estiver errado. E aí eu já estava me preparando e tal para encerrar a carreira. Quando você encerra a carreira, fica meio complicado, porque você fica numa dúvida do que tu vai fazer. Eu tentei iniciar como empresário, pelos contatos, muito contato com treinadores, amigos, tal. Só que é um meio complicado, entendeu? E aí eu tive algumas decepções assim de lidar com algumas pessoas que, cara, que não eram muito confiáveis, e aí foi meio assim fora do que é o perfil meu de caráter e tal, Aham. e eu falei, cara, isso aqui Falam que tem muito disso, né, nesse mas segmento. o cara tá fazendo um negócio de 30 milhões, se ele puder te enganar em US$ 100, ele te engana. É Uhum. uma coisa de absurda, né? Uhum. Entendeu? Então, assim, eu falei assim, cara, esse e-mail aí não serve para mim, não, é meio complicado, Uhum. eu não vou conseguir dar seguimento nisso, não. E por coincidência, aí o Flávio, que é meu compadre e tal, já estava trabalhando como treinador, que é o volante, foi campeão no Juventude e tal. Aí o Flávio assumiu um clube lá no Sul, Mário, quer vir comigo e tal. Eu fui com ele como assistente, já para me preparar, já me preparando e tal. E aí iniciei com ele lá, e trabalhei mais alguns anos como auxiliar técnico. Tive na Arábia com o Valmir Louruz, que foi o treinador do Juventude na época do título nosso e tal. Tive na Arábia com ele, voltei, aí depois surgiu uma situação de trabalho como treinador. Só assim, treinador é uma coisa, jogador é diferente, É, né? entendeu? São relações assim, não é a mesma coisa, não é porque você foi jogador que você vai ser treinador. Uhum. São situações totalmente diferentes em todos os sentidos, né? De conduta, de Sim. comportamento. E para mim foi muito bom iniciar como auxiliar técnico para mim me preparar para trabalhar como treinador. Mas assim, o início é muito difícil, né? Porque tu passa pela mesma situação como atleta no início, a Uhum. coisa precisa acontecer. Em algumas situações é complicado. O futebol hoje ele envolve outras coisas que às vezes tem alguns interesses que aí você tem dois caminhos, né? Se você faz a coisa certa ou não, você paga um preço caro por isso. E assim, eu como tenho um caráter muito forte, eu sou meio complicado nisso, nessas situações eu não consigo administrar algumas coisas erradas, nem por dinheiro, nem por Aham. nada. Então, em algumas situações tu bate de frente, tu paga um preço alto por Aham. isso, por ser direito, né? Por tentar ser direito. Eu não sou perfeito, eu tenho meus erros, como todos têm. Sim. Mas tem algumas coisas que eu não consigo administrar no futebol. Tu não vai escalar um jogador que é pior do que o outro por algum Aham. interesse, Pois é. Tem muito entendeu? disso, né? E eu não consigo fazer isso. Até porque tem uma coisa que a gente sempre fala para os atletas quando a gente trabalha nos clubes. Eu sempre falo para os atletas também. Tem uma coisa que eu sempre cobrei dos treinadores que eu trabalhei, quando eu era atleta, que eles fossem honestos na hora de escalar. E aí agora eu como treinador não posso fazer Não pode diferente. passar É, por não cima po- Eu disso. posso errar numa escalação, mas eu não posso escalar o jogador errado. Eu não sim. posso escalar um jogador que não está rendendo porque algum interesse e o outro que é melhor não jogar. Uhum. Sim. Então, quando você tem uma linha de trabalho que é dessa forma, de caráter e tal, você bate de frente hoje no futebol com muitas situações que te impede, às vezes, de você caminhar. Sim. Mas é o preço que se paga. Eu não me arrependo disso, não. Cara. Se eu for treinador reconhecido como atleta como eu fui, ótimo, fico feliz. Se não for, também não muda nada, não. É. Uhum. A carreira já tá por aí, já fala por si só, né? O mais importante, cara, eu sempre falo isso, deixo bem claro para os meus filhos. Uma vez eu vi uma entrevista, eu nunca encontrei o Júnior pessoalmente. O Júnior, Do Flamengo. Júnior do Flamengo, Aham. Maestro. lateral esquerdo, Maestro. Por isso que a gente sempre tem que se preocupar que a gente, se tu é um cantor, se tu é um jogador tal, a gente sempre é uma referência para as crianças, para os pequenos, né?
E quando eu era pequeno, que eu era torcedor, como eu te falei, do Flamengo, o Júnior nem sabe disso. Uma vez eu nunca tive com ele para contar isso, mas o dia que eu encontrar ele, eu vou contar isso para ele. Uhum. E ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Eu era criança, estava com o radinho ligado, ouvindo algum comentário, uma entrevista com o Júnior. Eu ainda era bem pequeno, não estava nem no futebol ainda, era torcedor ainda. E aí o cara fez uma pergunta para o Júnior. Falou, eu não sei nem se ele lembra disso. Falou, Júnior, qual é? Tu ganhou tantos títulos, tal. Qual é qual é a maior vitória que você teve na vida, tal. Qual é a maior vitória na vida, tal. Falando de títulos, né? Uhum. E aí ele falou assim, nunca mais eu esqueci disso. Ele falou assim, rapaz, a maior vitória que eu tenho na minha vida é eu construir uma família. Ele falou assim, Uhum. a maior vitória que eu tenho na vida, né? Todo mundo pensando que ele ia falar, foi o título tal, o título do Flamengo tal. Ele falou assim, a maior vitória que eu tenho, que a maior conquista que eu tenho é ter construído uma família. E eu nunca mais esqueci disso. Então hoje, para mim, a maior importância, se eu vou ser treinador ou não, a minha história como atleta ela já tá aí, Tá consolidado. ninguém esconde. Eu não preciso fazer marketing, tu não me vê pouco aí. Ninguém vê Mário Tilico tal, fazendo marketing, não vejo nada. Não vê nada. Mas assim, a maior vitória que eu tenho não é se eu vou ser treinador do Flamengo, do São Paulo, tal. Não, isso é um sonho. Se não for, não muda nada. Mas é eu ter construído uma família Sim. com meus filhos, com minhas netas. Isso aí é a maior conquista que a gente tem. Maneiro, né, cara? Pô, isso é maneiro.